Pessoal, tudo bem? A nossa conferência está sendo gravada, né? Essa nossa sessão. E hoje eu estou aqui, eu e o outro, eu sou o André Puglia, né? E o André Dias, né? Estamos aqui hoje para falar sobre o Object First. Esse é um evento feito pela comunidade da Vim, né? Pelo Vim User Group Brasil. E ele é um evento online, nesse caso. Nós tivemos um ano passado presencial em maio, e vamos ter outro agora em agosto, né, dia 17 de agosto, antes do Vinho On Tour, a gente vai ter também o evento presencial, o Vinho User Group presencial na noite anterior ao Vinho On Tour, perdão. E é isso aí. Bom, aqui eu sou Vim User Group Leader, eu sou Vim Vanguard também, e sou instrutor dos cursos da Vim. Bom, além de outros treinamentos de outros fabricantes também, né? Mas nesse contexto, vou falar só sobre Vim e, evidentemente, sobre o Object First. A gente tem o André Dias, ele é SE, nós dois trabalhamos na Adstec, o papel do André Dias é SE, então se você precisar de alguma questão técnica para fazer um desenho de uma solução, é o André Dias. Bom, eu vou deixar ele falar por ele, né? Melhor assim. E a gente tem o Jean também. O Jean, eu achei. Parece que o Jean saiu, deve ter caído da sala, né? Acho que ele caiu da sala. O Jean, ele estava aqui agora mesmo, e o Jean, ele é Vim Legend, também é líder do Vim User Group Brasil. Então, temos mais 3 líderes também, que é o Matheus, o Joaquim e a Elizabeth, né? Hoje, talvez eles entrem mais tarde, por alguma razão. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre o Object First, né? As propriedades que ele tem, as características que ele tem, os benefícios que a gente tem em utilizar o Object First, e também como se faz a instalação e a utilização junto com o Vim. A instalação que eu vou demonstrar para vocês, ela vai acontecer no ambiente virtual, que é um appliance virtual, porém é uma instalação praticamente idêntica ao appliance físico. Não muda muita coisa, não, né? Então, o que vocês vão perceber hoje, que vocês vão olhar de processo de instalação, é igual ao appliance físico. Evidentemente que o appliance físico, a gente tem que respeitar os ambientais, né? Questão de ar-condicionado, energia elétrica, porta do rack, quanto que abre, enfim, essas questões físicas que normalmente a gente faz em qualquer servidor ou equipamento, né, de TI, né? Então, é isso aí. Vocês podem perguntar à vontade, fique bem à vontade em perguntar no momento que vocês quiserem, pode ser via chat ou pode esperar a gente acabar uma linha de raciocínio e colocar a pergunta abrindo o áudio, não tem problema nenhum, tá? Fiquem bem à vontade com relação a isso, ok? Não precisa deixar as perguntas para o final, é melhor a gente já tratar as perguntas durante o processo que a gente vai passar. Bom, então o André Dias, ele vai começar agora a falar sobre as características do produto, da solução do Object First, e aí depois eu passo o processo de instalação, como funciona, e no final a gente tem um quiz com algumas questões, e quem tiver o melhor ranqueamento no quiz vai ganhar uma mochila, né? É aquilo que está no convitezinho, né? Então, vamos lá, Dias, vamos lá. Manda ver aí, vamos ouvir o que você tem para falar, aproveitar um pouco do teu conhecimento, né? E vamos lá. Antes disso, perdão, eu sou Object First ACE. ACE é um programa também de reconhecimento profissional, e o Dias também é. Fala aí, Dias, agora é a tua vez. Então, tá bom. Primeiramente, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Obrigado pela presença de todos. Sei que durante a semana às vezes é complicado, aí todo mundo tem compromissos aí nos seus trabalhos, e agradeço muito aí esse tempo e a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. O Puli já falou um pouquinho, mas só botando ali na linha do tempo, recordando, eu sou Sales Engineer para Vim e Object First, dentro da Adstack, né? Sou ACE dentro de Object First, de Vim ainda não, mas de vez em quando faço algumas contribuições aí para a comunidade. Eu tô, vamos dizer assim, dentro da comunidade Vim, eu ainda sou um new hire, eu sou novinho ainda, né? Espero aí com o tempo a gente consiga fazer mais eventos desse porte.
Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A ideia hoje é falar, então, do Object First. Eu trabalho hoje, do meu dia a dia, com Vim Object First. O Object First é uma das frentes que a gente fala, né, junto aos clientes e ao fabricante aí que está perto de nós no dia a dia. Pulha, tu pode ir passando os slides, por favor? Né? Quando a gente fala do Object First, então, essa ideia é simplesmente resiliente, tá? A gente tem alguns pontos aqui, né? Por que ele é resiliente, né? O que ele traz aí de novo, né? Então, ele tem algumas questões aí relacionadas a questões de princípio de confiança zero, né? Então, a ideia do equipamento é ele ser um repositório do Vim para tu armazenar esses dados do Vim, tá? Ele ter, então, uma proteção, uma camada de proteção para que esses dados, caso haja algum tipo de ataque ransomware ou qualquer tipo de deleção intencional ou não, ele poder proteger esses dados que esses dados não possam ser excluídos ou modificados onde eles estão armazenados dentro do appliance. Então, ele funciona como um appliance, um repositório de backup dentro da estrutura do Vim. Ele é um appliance compatível 100% com o Vim, ele não atua com outros players de mercado, ele só atua dentro de Vim. A Vim, hoje, a Object First ela faz parte do grupo, né, de empresas da Vim, né, onde existe toda essa integração. Né? E aí tem a questão do Zero Trust, né, que a gente fala, questão de acesso a privilégios, então, além, né, dos privilégios padrões que a gente tem, todas as questões de MFA, ele tem ainda mais outras seções de privilégios e gerenciamento de identidade, onde ele tem uma autenticação for eyes, então, qualquer tipo de modificação, alteração que vá ser feito dentro do equipamento, ele precisa ter uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, até uma quarta pessoa para dar o ok, né? Então, mesmo que o administrador ele tenha uma total acesso para fazer edições e configurações no ambiente, qualquer tipo de deleção ou alteração ou voltar para as configurações de fábrica, ele precisa ter essa segundo fator de autenticação aí, que seria um for eyes, onde o próprio time do Object First atua como um dos, vamos dizer assim, dos stakeholders, a pessoa que vai chancelar aí para haver qualquer tipo de alteração. Né? Então, a ideia então é de estar segmentando a superfície de ataque, né, para que isso seja diminuído, seguir aquela regra básica da Vim, né, do 3-2-1, e ter um armazenamento 100% imutável. Né? Pode passar mais um item, William, valeu, onde a gente já ter, né, além da regra, né, do 3-2-1, ter um backup imutável e que ele seja, né, 100% confiável dentro de qualquer tipo de alteração. Pode passar de novo, William? Né? E aí, quando a gente entra no backup imutável, a gente entra na questão de imutabilidade absoluta, que é um conceito que está dentro do equipamento, né, aplicado, né, na seguinte questão, né, mesmo que um atacante, um administrador, né, com mais privilégios tenha acesso ao backup, ele não consegue modificar e excluir. Por quê? Porque ele tem, né, a questão de autenticação, né? Ele precisa de um segundo fator de autenticação ali, uma segunda pessoa para autorizar qualquer tipo de alteração dentro do equipamento, né? E tem a questão de imutabilidade dos buckets, tá? Pode passar mais um ali, Pulha. Dentro dessa, né, imutabilidade absoluta que o Object First fala, entra daí algumas questões técnicas. O que é isso, né? Então, como é que ele faz, né, a imutabilidade dentro do equipamento, né? Ele funciona de uma forma on-premise, né, com armazenamento por objeto. Então, ele é um S3 on-premise, vamos dizer assim, onde a gente vai ter ali os bloqueios dos metadados, né? Então, ele vai estar bloqueando as informações via Object Lock, né? E a partir daí ele vai ter APIs dentro do Object First, dentro do sistema operacional do Object First, que vai proteger junto com o sistema de arquivos. E aí você vai configurar o tempo de imutabilidade, baseado em instantâneas, temporal, enfim, você vai ter ali a configuração e a rotina que o próprio Object First vai
administrar dentro dos dados que estão armazenados. Outro ponto ali, então, a questão de... ele é um appliance, né, de armazenamento, né, um appliance de backup, onde ele é um repositório linkado ao Vim, né, a partir daí ele vai ter toda a questão de dedupe e compress que o Vim vai trabalhar. Ele não vai fazer um processamento no hardware em si, né, para tentar reduzir esse dedupe ou tentar reduzir essa camada de compress. Por quê? Porque o foco dele é a proteção. Certo? Então, uma vez que o dado ele esteja protegido, o appliance está fazendo a função dele. Tá? Então, por isso que aí, dentro da regra 321, o ideal é que ele seja um primeiro repositório imutável. Né? Por quê? Porque ele vai armazenar esse dado de uma forma imutável, e aí depois sim, se vocês vão fazer um segundo stage desse backup, né, desse repositório para uma nuvem, para um outro local, onde tu tenhas uma possibilidade de uma longa retenção, e aí você vai estabelecer ali regras de dedupe compress para você manter essa longa retenção. A ideia do Object First é que ele seja sempre uma questão de segurança. Então, você vai ter mutabilidade, o dado que está lá ele não pode ser alterado. Pode passar aí, Puli, por favor. E aí, né, dentro da imutabilidade absoluta, vai se falar sempre desses três pilares, né? Que é a questão da segurança. Então, técnicas ali de Zero Trust, o Object Lock, toda a camada de proteção, né? Que o appliance ele vai permitir, né? Quando eu falo do SO do appliance, eu estou falando que ele é uma espécie de um Linux handler onde você vai ter, né, uma camada de mutabilidade e você vai ter ali as configurações necessárias. Só que dentro o privilégio de administrador, né, quando o administrador ele está fazendo qualquer tipo de operação no equipamento, ele não tem acesso a esse sistema operacional. Para ter acesso a esse sistema operacional, a esse firmware, somente Object First. Então tem que estar junto com o Object First para fazer qualquer tipo de alteração no sistema operacional, certo? E aí, obviamente, né, uma vez que você não pode alterar o sistema operacional, você não consegue nem deletar, você não tem acesso a essas informações, só junto com o time do Object First. Tá? Ele é simples e depois vocês vão ver, dentro da demo prática, o quão simples ele é no momento da implementação. Né? Ele é simples de instalar e simples de operar. E depois ele tem ali a questão da robustez, onde ele vai ter, vai entregar, né? Talvez ele não entregue uma camada superior de dedupe compress, mas ele vai te entregar performance de backup, uma vez que ele vai ter uma velocidade de ingestão ali a partir de 1 GB por segundo, né? Porque dependendo do modelo e do tipo de appliance, ele vai variar de 1 a 2 GB. Tá? Appliances de mais volumetria, ele chega a 2 GB a ingestão. E aí, quando ele chega a 2 GB de ingestão, a gente tem daí vamos dizer assim, um cálculo para fazer, um cálculo de transferência mesmo, né, de informações, onde vai ser proporcional à taxa de transferência de recuperação, certo? Então, se eu estou falando ali que o equipamento ele tem 1 GB de ingestão, né, a gente está falando ali que ele vai chegar uma ingestão ali de aproximadamente 3,6 terabyte hora. Né? Então, o que isso vai impactar? No tempo de janela do meu backup. Certo? E aí, quando eu estou falando na questão de ingestão, eu também posso pegar o gancho para falar de restauração. Então, cada appliance desses aí que vai falar ali em torno de 1 GB por segundo de ingestão, a gente está falando aí também de 3,6 terabyte hora na hora de restaurar esse dado. Então, a mesma ingestão de dados de 1 GB por segundo, ele também vai conseguir fazer essa restauração. Então, ele vai ter uma variação aí conforme o appliance. Então, appliance que vai ter 1 GB, ele vai girar em torno de 3 terabytes. Appliance que vão ter 2 GB, ele vai girar em torno de 7 terabyte hora. Tá? Isso para um appliance. Depois eu vou passar ali para vocês entenderem. Dentro da arquitetura do Object First, tá? Ele é um cluster, né? E esse cluster ele é composto por 4 nodes.
esses 4 nodes, né, de cada cluster, eles são somados computacionalmente. Então, se você tem ali um node com 1 GB por segundo, né, de ingestão, ele vai ter um restore de 3 terabytes horas. E se você tiver um cluster completo com 1 gigabit de ingestão e restore, você vai ter em torno de 14 terabytes hora de restauração. Tá? Então aí a gente começa a trabalhar questões aí de performance, e por isso a questão da robustez, né? E quando ele fala ali de backups ultra rápidos de até 8 GB por segundo, é porque eu estou me referindo aos equipamentos que têm 2 gigabits por segundo. Então eu tenho ali 4 appliances de 2 gigabits por segundo, 8 gigabits por segundo, que vai gerar em torno de quase 30 terabyte hora aí na janela do meu backup. 30 terabytes de ingestão, 30 terabytes para restore desse equipamento. Então, é assim que ele vai funcionar quando a gente fala da questão de robustez. Pode passar aí, por favor, Bulha. Bom, aí ele tem toda uma arquitetura, né? Que daí, então, a gente tem os dados de produção, né? Que vão estar sendo backupeados pelo Vim, né? E a partir daí, sendo jogados para dentro, armazenados, né? Dentro do bucket que você cria lá dentro do Object First. Então, a ideia é que ele seja, né? E aí por isso do nome Object First, né? É que ele seja o primeiro repositório imutável, tá? Então, a ideia então que ele possa ser o primeiro repositório imutável, mas ele também pode ser um segundo repositório imutável, tá? E aí depois por uma longa retenção ele pode ser jogado aí para uma nuvem, e aí pode ser utilizada a própria nuvem da Vim, o Vim Data Cloud Vault, tá? Então ele é bem simples a arquitetura, ele você cria o bucket, cria access key e apresenta isso como um repositório dentro do Vim Backup Server. Pode passar, Pulha? E aí aqui é interessante porque aqui a gente começa a falar. Volta para a primeira tela ali, Pulha, que é só um primeiro cluster, que eu vou fazer aí. Daí depois a gente passa ali. Pode voltar mais uma. Não, pode ali. Vai para frente. Não sei. Aqui? Aí, mais uma. Não tô... Mais uma. Mais uma. Assim tá bom? Mais uma. Ele tem que Mais aparecer o 216 lá em cima. Aí. tá bom. Aí, até aí, beleza. O que eu quero mostrar aqui, tá? Então, como é que funciona o Object First? O Vim Server, né, tá ali, né, no centro, fazendo a busca, né, dos dados que estão no teu data center em produção e vai jogar isso para o repositório. Então, o tempo, né, que o Vim Server tenta comunicar, né, junto ao seu repositório, ele tem ali o proxy server que vai estar fazendo toda o tráfego, né, desses dados. E aí que o Object First já começa a atuar. Por quê? Porque ele tem ali, como a gente fala ali, a comunicação de gestão SOS, que é a API SOS, exatamente para acelerar e fazer a gestão desses dados que vão estar sendo armazenados dentro do Object First. Então, o Vim pega as informações, joga ali, ele já entende que ele vai jogar para o repositório, né, quando a gente configura lá no job de backup, que ele vai jogar para o Object First, então ele já entende que ele vai estar utilizando essas APIs e comunicação junto ao Object First, né, e vai jogar essas informações para dentro. E aí, né, esse dado ele começa a ser armazenado. Uma vez que aqui eu tenho um appliance, pode dar mais um avançar, Pulha? Esse dado, né, se eu quiser adicionar mais um node nesse cluster, ele vai redistribuir isso dentro do equipamento. Né? Então, eu vou ter 2 clusters e aí eu vou ter isso de uma forma distribuída, né? Seja no armazenamento, seja no poder computacional. Porque lá eu comecei com o meu cluster, ele começa com um node. E eu começo com 1 GB de ingestão e restore. Certo? Agora eu já estou com 2, já estou com 2 GB, né, de ingestão e restore. E eu tenho ali já uma volumetria de 432. Pode passar 2 vezes, Poli? E aí, nesse cluster, para esse tipo de tamanho, no exemplo aqui, que é um cluster inicial com nodes de 216 terabytes, eu chego até 864. Tá? Nesse exemplo, tá? Por quê nesse exemplo? Porque eu posso mesclar. Esse que é o legal do Object First. Eu consigo mesclar os appliances que eu quero, os nodes que eu quero utilizar dentro do meu cluster. Então,
eu posso começar com 216, daqui a pouco eu posso jogar para 432, daqui a pouco eu posso jogar para outro de 216, posso jogar outro de 72, e assim eu vou dentro do meu cluster. Tá? E à medida que eu vou adicionando appliance, nodes, né, dentro do meu cluster, eu redistribuo o meu poder computacional e aí eu vou tendo alterações dentro da minha ingestão e restore, né, por gigabit por segundo, que é a métrica, e dentro da volumetria. Então, é assim que ele funciona. Ele é bem simples a forma de funcionamento, né? Pegar o Vim pega os dados de produção, joga para dentro do Object First a partir da API que ele trabalha internamente. Pode passar lá, Pulha? E aqui é um exemplo, né, que a gente gosta de falar quando a gente está falando, né, do Object First, exatamente que é o ciclo de ataque do Ransom, né, ciclo de ataque e recuperação, quando eu estou utilizando o Object First. Por quê? Tá? Aí eu vou pedir a ajuda do Pulha também. Eu estou falando do Pulha porque eu estou falando sobre o nome dele, né? Senão a gente vai ficar aqui confuso de tanto André. Né? Basicamente pode dar um enter aí, beleza? Então, aqui a ideia é que o dado ele entrou por uma vulnerabilidade, o dado não, perdão, o ataque, né? O atacante ele entrou ali por alguma vulnerabilidade, por algum link que o meu usuário final entrou. Pode dar mais um clique, Pulha. E aí, a partir dessa primeira invasão, ele começa a infectar toda a minha rede. Então, a disseminação desse meu ransomware, né? Então, estou monitorando e estou começando a entender o ambiente do meu cliente e do meu cliente e a partir daí fazendo a criptografia desses meus dados. Pode passar mais uma vez? E a partir daí, né, eu posso chegar, né, o atacante ele pode chegar no meu Vim Server e pode tentar fazer qualquer tipo de ação no meu Vim Server, porque o Vim Server ele também é uma superfície de ataque. Pode ser, né, uma superfície de ataque. Então, ele pode chegar e pode criptografar meu Vim Server, mas ele não consegue chegar no meu Object First, onde o meu dado está imutável e não consegue ser alterado. Pode passar mais uma vez, Pulia? Beleza. A partir daí, né, então, a partir com as técnicas do próprio Vim, né, eu posso fazer um instant recovery, eu posso, né, dentro do meu plano de recuperação, né, fazer esse instant recovery, fazer o meu recovery baseado no meu DR, buscando as informações que estão nesse meu backup mutável dentro do appliance. Pode passar mais uma vez, Puli? E a partir daí, então, né, a partir do Vim que eu instalei, né, ou que o atacante não conseguiu criptografar, eu consigo fazer a recuperação, né, para o meu local original, para outro local, né, ou para o meu ambiente DR. Aí já é uma questão do próprio Vim, não é uma questão do Object First. O que o importante aqui é que o dado ele consegue ser restaurado, porque mesmo que o atacante tenha criptografado todo o ambiente, ele consegue puxar as informações, né, que estão armazenadas dentro do Object First, porque lá elas vão estar 100% seguras. Obviamente que, né, aí entram outros pontos que daí entra, né, a questão do Vim, né. Obviamente que, né, não adianta nada tu ter o dado guardado lá se tu não fizer as verificações e as devidas funcionalidades que o Vim faz. Então, é sempre importante que, né, tu tenha ali a parte do monitoramento, a parte de análise, a parte de análise de entropia que o Vim faz, para tu ter certeza que aquele dado que está seguro, porque aquele dado ele vai estar acessível, mas que ele não esteja criptografado, porque se tu não testa, tu não faz nenhum tipo de verificação, se tu não tem um inline malware detection habilitado, você pode ter um pênalti aqui na hora de restaurar, porque tu pode restaurar um ambiente já infectado de novo, tá? Mas a ideia é que o appliance ele consiga fazer qualquer tipo, né, de restore junto com o Vim e que você não consiga fazer nenhum tipo de alteração. O atacante que está lá, ele não vai conseguir criptografar os dados que estão dentro do Object First. Pode passar aí, Puli? Né? E aí, a partir daí, né, fazendo o restore de tudo, de todo o meu ambiente, né? E aí, otimizando, né? Aí vai da integração Vim Object First, né? Otimizando, né, o restore a partir de instant recoveries, questões de tempo de imutabilidade, a janela, enfim, conforme for o plano que foi definido dentro da política que você botou lá do Vim mais Object First. Pode passar aí, Puli? Bom,
Aí, né, uma vez que, né, o Object First ele é destinado somente, né, não somente para a proteção do dado e ter o dado imutável, nós também temos, né, algumas funcionalidades que são importantes citar. Por exemplo, aqui tem um conceito de honeypot, né, que ele nada mais é do que identificar, né, possíveis ameaças, né, a partir de iscas, né. Então, por exemplo, se o atacante ele está no meu ambiente, ele está tentando já acessar meus dados, meus backups, né? Então ele já não quer, né, que os meus backups, né? E aí quando o atacante fala, quando o atacante ele está dentro do meu ambiente, ele já quer, né, fazer com que os meus dados eles não sejam restaurados, né? Então ele vai direto no repositório de backup. A ideia aqui é que, como eu estou com o meu honeypot habilitado, o Object First vai identificar, opa, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Então, já que está acontecendo alguma coisa estranha aqui, eu vou soltar uma isca e deixar que o meu, vamos dizer assim, o meu atacante brinque numa interface fake aí que eu vou montar e ele vai ter seja direcionado, né, para acessar um outro local que não seja os meus dados. Então ele monta, né, uma isca para esse atacante e aí ele vai tentar achando, né, que está acessando o meu próprio appliance. Depois o André Pulli ele vai mostrar ali na demo prática como que é essa funcionalidade. Ela vai ter algumas restrições por causa de ambiente, né, porque ele precisa estar num ambiente físico, a gente tem um ambiente virtual aqui no Lab. Pode passar, Pulli, por favor? Além do honeypot, ele tem aqui o Flip Manager, que ele nada mais é do que um gerenciador e monitoramento de ambientes, quando eu tenho mais nodes e mais clusters a gerenciar dentro do Object First, certo? Então, a partir daí eu consigo ter um centralizador e gerenciar todos os meus clusters Object First. Uma vez que eu tenho um ambiente grande, que eu estou protegendo muitos dados, eu consigo gerenciar isso de uma forma centralizada a partir do Flip Manager. Né? Acho que é isso. E outro ponto ali, né, que é importante, né, ele tem, além, né, de todo o monitoramento e a camada de segurança, né, que tem o próprio Vim, ele também tem a telemetria para monitorar o sistema, né? Aí a gente está falando mais do hardware em si, né? Se ele vai ter um consumo inesperado, se ele vai ter um problema no RAID, se ele vai ter um problema em disco, tudo isso ele vai alertar e já vai abrir um chamado dentro do Object First. Então, ele não está somente, vamos dizer assim, literalmente linkado ao Vim. Não, ele tem algumas funcionalidades próprias ali que vão auxiliar e vão ajudar a monitorar e gerenciar o appliance. Tem uma perguntinha aqui nesse momento. Manda aí, Newton. Ele tem integração com alguma ferramenta de monitoramento? Ele pode se integrar com, sei lá, um AWS Monitoring, alguma coisa assim, uma ferramenta externa e gerar esse alerta para fora? Eu posso mostrar depois na demonstração a aba que a gente tem de gerenciamento. Aí você vai verificar quais são as opções de gerenciamento que você tem como integrar com ele. Tem sim. Legal. Exatamente, porque a ideia da telemetria é exatamente essa, né? Ele não se comunique somente com o Object First, né? Mas é que ele também possa te alertar se caso, né? Ó, falhou um disco, meu RAID está degradado. E aí tu... Sim, não vai alertar só nele, eu digo. Ele pode ser, por exemplo, sei lá, um AWS Watch, alguma coisa assim, eu integrar com uma ferramenta que eu já tenha, e aí eu já recebo esse alerta lá que eu estou tendo erro, que eu estou tendo ataque, etc. Exatamente, exatamente. Você pode integrar via syslog, né, o syslog server, via correio eletrônico, SMTP, o protocolo, e também via MIB, né, SNMP. Então, são três opções que você tem de integração. Eu tenho um syslog server meu aqui instalado, eu não me lembro se eu configurei a minha caixa aqui no virtual para integrar com o meu syslog server, mas a gente dá uma olhada como isso funciona aqui. Na demo a gente já dá uma olhadinha nisso, tá bom, Nilton? Uhum. Perfeito. Acho que esse já era o último slide, Pulho. Passa aí. Acho que já era. Agora o próximo já é aí. Agora é a demo prática. Isso aí. Pessoal, alguma coisa de conceito? Se tiver alguma dúvida, enquanto o Pulha está apresentando ali a parte prática, podem falar ali no chat que daí eu vou respondendo. Isso. Obrigado aí, Xará. Obrigadão. Valeu.
Bom, como o André Dias falou, precisando de alguma coisa, é só dar um grito aí para ele, que a gente que ele dá a resposta necessária. Bom, o que eu tenho aqui, né, preparado para vocês. Bom, primeiro, esse aqui é o meu laboratório. Esse aqui, eu tenho um host físico só. Ele tem algumas restrições em termos de performance, evidentemente, né? O meu servidor está aqui do meu lado, meu home lab esse aqui, né? Eu já tenho um monte de coisa instalada, né? Tenho VTL, tenho Acropolis Hypervisor, enfim, tem Proxmox, tem um monte de coisa aqui pronta para os meus laboratórios, para os meus vídeos e assim vai. Então, o primeiro passo, o que eu vou mostrar para vocês é o processo de instalação do Object First. Então, aqui, esse processo de instalação é de um appliance virtual. Evidentemente, esse appliance virtual ele não deve ser usado em produção. Para usar em produção, você deve comprar a caixa, né, o appliance físico, e instalar no teu data center ou num data center de DR, ou onde você preferir instalar. Esse appliance, a finalidade dele, o propósito dele é só para fins mesmo de educação, de treinamento, de demo. Não tem, em termos de performance, ele não tem performance, é só mesmo por funcionalidade. Aí nem 100% das funcionalidades estão disponíveis no appliance virtual. O Honeypot, por exemplo, não está. Tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz a instalação aqui do Object First? Eu vou fazer o deploy de um template, né? Eu tenho ele baixado aqui. Esse aqui é o deploy de um OVA, para quem é de VMware, já fez deploy de OVA, não tem muito segredo nesse ponto aqui, né? É só dar next, next, next. Aqui eu vou colocar traço 01, o nome da minha máquina virtual, onde ele vai ser onde vai ser feito o deploy, né? Enquanto ele faz o deploy, eu vou para o meu outro Object First, meu outro nó que já está instalado, e mostro para vocês algumas telas, né? Então, aqui é o que ele vai fazer, é um alerta só, que ele está alterando algumas configurações do hardware virtual. Uma delas, que é bem importante, é essa daqui, né? Isso já faz parte do appliance, né? Essa configuração. E aqui eu só vou mudar para Team Provision, porque o meu Data Store também, ele está com um pouquinho a área, né? Evidentemente, a gente não faria isso na produção, né? A minha rede está aqui. Bom, e aí o deploy vai acontecer, né? Então, agora eu ligo a máquina. Vamos esperar. Pode ser que esteja carregando. Está carregando ainda, né, o binário, então daqui a pouquinho eu vou conseguir dar o power on na máquina. Mais um pouquinho. Uma pausa para tomar água, né? Aproveitar. Pausa para hidratação, né? Lembrando da Copa, né? Pausa para hidratação. Vamos lá. Bom, enquanto ele faz o deploy, perdão, o upload da mídia, né? Para fazer o deploy, eu vou mostrar o meu outro nó que eu já tenho aqui, e essa é a interface de gerenciamento dele. Tá? Eu vou passar pelo processo de instalação. Bom, uma vez que o produto está instalado, seja ele físico ou virtual, você vai ganhar a URL, duas URLs, a porta 443, que seria o seu endpoint, e a porta 8443, que seria a parte de gerenciar o appliance. Então, aqui eu estou na parte de gerenciamento. 8443 é a porta que você acessa para fazer a gestão do teu cluster. A porta 443 é o seu endpoint. Tá? Então, aqui, uma vez que ele for instalado, a gente tem esse menuzinho aqui, né, lateral na parte de configuração, e temos aqui também o menu suspenso, alertas, eventos, configurações também e conta.
né? Então, vou passar rapidamente aqui para mostrar a capacidade dele. Aqui ele fala quanto ele tem usado. Eu já fiz um backup nele hoje. Aqui ele tem 1.1 tera disponível, né? Aqui a gente tem o endpoint. Se você pode, quando você for fazer a integração dele com o Vim Backup Replication, você vai copiar essa URL. Esse IP aqui é do cluster. Para você instalar o Objective First, você precisa de pelo menos 2 IPs, né, num nó. O IP do próprio nó e o IP do cluster. No próximo nó que você quer adicionar ao cluster, você só vai precisar de mais um IP, vamos pensar dessa maneira, né? Assumindo que a gente está instalando aqui uma única placa de rede, um único nó por vez. Mas o interessante é que você tenha um terceiro IP, assumindo um nó só, para que ele funcione como honeypot. Então, para você configurar o honeypot, você só precisa de um endereço IP e da máscara de subrede, mais nada. É só isso que você precisa, tá bom? Então, o que você precisa de pré-requisito? Qual o pré-requisito para o honeypot? Um IP, mais nada além disso. Então, aqui já informa aquilo que o Dias tinha falado. Eu posso configurar o MFA, ele está desconfigurado, né? Então, isso daqui é um item importante, a gente habilitaria. A gente vai falar sobre alguns aspectos, né? Esse aqui é meu único nó que eu tenho. Esse warning é por conta de licença, que está faltando licença. A parte de configuração de rede, os discos que eu tenho. No appliance físico, a gente, queimou um HD. Ele vem lá com esperma, queimou um HD, qual é o processo que você vai ter que fazer? Você tem um processo, evidentemente, de troca de HD. Os HDs queimam. Então, você vai ter um processo para poder trocar o HD que queimou. Aqui seria a criação dos buckets, a criação da tua chave, né, os usuários que você pode criar, novos usuários, os eventos e os alertas que nós temos, né? Então, aqui, esse menu lateral, os steps que você faz. Aqui em Settings, a gente tem uma série de configurações, a parte de configuração do cluster, se você precisa de um proxy, por exemplo, para poder acessar as atualizações. Se você quiser fazer a atualização no cluster, você vem aqui, pode pedir para verificar a atualização. Então, se você precisar de um proxy, você vai configurar o proxy aqui para poder fazer a tua atualização. Aqui, em termos de segurança, aquilo que, eu quero acessar via SSH. Então, você vem aqui e libera o SSH, por exemplo. Então, isso depende de você liberar o SSH para que você consiga acessar via SSH, né? Então, você pode aplicar essa alteração e você precisa digitar a senha para poder liberar o SSH. Então, aqui nesse caso, vai já configurar o SSH, parte de sincronismo de tempo, né? Isso a gente tem que configurar em todo e qualquer equipamento da nossa empresa, a gente tem que configurar o protocolo sincronismo de tempo. No meu caso, eu estou usando o NTP, poderia usar o NTP seguro, mas o meu NTP server, ele não é seguro, então isso eu não faço. Aqui é a parte do Fleet Manager, que o Dias tinha falado. Então, se eu tenho inúmeros clusters de Objective First, por exemplo, então, imagina que o cliente ele tem uma matriz e uma filial por estado aqui no Brasil, por exemplo. Então, ele vai ter um monte de cluster para gerenciar. E o Fleet Manager é o processo de gerenciamento consolidado desse montão de cluster que ele vai ter. As notificações de cluster, aqui está o Newton, se não me engano, né? Ele perguntou a parte de notificação de cluster, né? De notificações. Então, você pode configurar aqui um SMTP, qual que é o teu SMTP server. Aqui vai enviar o exemplo aqui, por exemplo, adm @lab.julia.local. Ok? Você também consegue configurar o syslog, consegue configurar SNMP e os alertas storage aqui em termos de utilização, por exemplo. Newton, está respondida a questão que você perguntou? Sim, está respondido sim, obrigado. Tá? Ele atende à tua necessidade? De certa forma, sim. Eu pensei que ele pudesse integrar com outras ferramentas, tipo um Grafana, alguma coisa assim, mas por SNDP já ajuda, assim.
O Grafana, ele fala que protocolo? Cara, não tenho certeza. Tá, eu vou dar uma olhada Mas, daqui. mas eu tenho integração via SNMP com uma ferramenta caseira, né, que é desenvolvida por nós, que já gera ticket para o Vim, daria para fazer com ele aqui. Tá É que a certo. gente está pensando em modernizar e tal, e usar uma ferramenta só para... Que a ferramenta que a gente tem é só para a área de backup, mas se a gente quiser integrar com o IOPS, por exemplo, aí ficaria mais interessante. Tá, eu posso verificar isso depois. Você deixa o teu contato, eu verifico isso, tá bom? Não é nada urgente, não. Eu agradeço, André. Obrigado. Imagina, não por isso. Então, a gente tem essas opções aqui de configuração, né? Você pode configurar o alerta, por exemplo, de utilização do Object First, né? Do appliance. As métricas que você também quer configurar de SNMP, né? Qual versão você quer trabalhar. Então, é importante selecionar a versão de SNMP mais segura, né? Então, enfim, a atualização do cluster. Deixa eu tirar. A atualização do cluster, você pode pedir para ele verificar por atualização. Questões de manutenção, e aqui é o serviço de telemetria que o André Dias falou, né? Então, é importante deixar a telemetria configurada justamente para você receber, ou melhor, para você enviar para o Object First aquelas informações que o próprio produto, a telemetria, vai integrar. Por exemplo, a tecnologia de Smart, né, que verifica os HDs, se eles estão ok, se comprometeu algum RAID, enfim. E ele já envia isso para a Vim, e a Vim já fica para Object Force, agora é Vim, né? E vai embora. E a licença, né? Esse meu, ele só tem 3 dias de utilização, né, da licença free, né? Então, basicamente, é esse aqui o produto que a gente tem que configurar. Aqui em Account também, a gente tem uma parte importante, né, que é a questão do time zone. Então, time zone também você deve configurar o formato que você quer, enfim, as notificações, quais você quer mandar por e-mail em termos de notificação, né? E assim vai, né? Deixa eu voltar agora aqui na minha instalação e vou dar um power on nesse equipamento. Dei o power on nele, a gente vai seguir pelo processo de instalação. O processo de instalação da caixa física é exatamente esse aqui, né? Não tem diferença em termos de configuração que você vai fazer aqui, né? Então, você pede para fazer a instalação do Object First, ele começa aqui o processo de instalação. Aí na tua caixa ela já vai estar instalada, né? Aqui é o VSA que eu estou fazendo, né? Eu vi que tem um colega aqui, o Carlos Torres. Está aí, Carlão? Carlão, muito gente boa. Caramba. Bom, aí vai ter essa tela. Você vai aceitar. Se você tiver um cluster, você pode juntar esse nó ao cluster existente, perdão, ou criar um novo cluster. Tá? E nesse caso, eu vou criar um novo para vocês verem como é. Aqui você vai atribuir o IP. Deixa eu ver se no meu controle de endereço IP, se esse IP está livre. A máscara. Isso aqui são as informações de rede que você tem aí no teu ambiente. O nome do teu host. Agora, nesse momento, ele vai fazer o acesso no site da Object First procurando por uma atualização. Se ele não conseguir acessar a atualização, não tem problema. Aqui você pode colocar já o teu endereço IP de NTP Server. O meu não é seguro. Vai sincronizar o tempo. Esse é o processo.
A Object-First diz que em 15 minutos a gente faz essa instalação. E, de fato, demora 15 minutos mesmo. No meu ambiente, evidentemente, a performance não está adequada para atender a esse tempo, porque é tudo virtual, é uma máquina só, discos de 10K que eu tenho aqui, não tem nada flash, não tem nada de nada, né? Então, é simplesmente para fazer essa demo. Então, uma vez que ele verifica aqui pelos updates, se ele achar algum update, ele já vai fazer o download e já vai fazer a atualização do produto. Aí, uma vez que ele fez a atualização do produto, ele já vai estar pronto para uso. Assim que a instalação acabar, ele vai te dar as duas URLs de acesso. Então, ele vai te mostrar a URL de acesso do endpoint, que você vai usar na configuração do Vim, e a URL de acesso da interface web de configuração dele, que a interface de configuração dele é essa daqui. Bom, eu vou deixar a instalação acontecendo, né, só para a gente ganhar o nosso tempo, e agora eu vou mostrar como é que a gente faz o processo de integração com o Vim. Bom, assim que a instalação acontece, no teu primeiro acesso, ele vai trazer um guia do que você tem que fazer nos próximos passos. Então, aqui ele vai pedir para você clicar em S3 Keys e você vai criar a chave de acesso e ele vai te dar a chave de acesso e o ID da chave. Essa chave ele só aparece uma única vez. Então, é recomendado que você tire um print dessa tela, documente isso em algum lugar, porque você não consegue rever esse dado, voltar a visitar essas informações. A não ser que você crie outra chave para poder acessar o teu ambiente, né, o teu endpoint. Né? Então, você poderia deletar essa ou criar uma outra, enfim. Uma vez que você criou a chave, você tem os buckets. Então, aqui eu já tenho um bucket criado, que eu criei hoje, esse bucket, mas eu posso criar mais buckets. Inclusive, as melhores práticas, eles pedem para a gente criar buckets individuais para ambiente, por exemplo, produção, desenvolvimento e assim vai, né? Então, você pode criar outro bucket e aqui ele já pede para você criar um nome. Então, se você tentar colocar um nome em maiúsculo, por exemplo, ele não vai aceitar, então você tem que colocar em minúsculo. Se você quiser colocar tracinho, ele não vai aceitar. Então, é só seguir a regra que tem aqui, ele já está dizendo. E se você quiser tornar o bucket mutável, ou seja, permitir que seja alterado o conteúdo daquele bucket, você deve desselecionar essa opção. Isso não é recomendado fazer, tanto é que esta opção de Enable Versioning, ele já vem selecionado justamente porque é o seguro. Se você desmarcar esta opção, não terá imutabilidade. Então, esse é um ponto muito importante. Você, para ter a imutabilidade, você deve deixar, que é requerido para imutabilidade. Então, é obrigado a deixar essa opção marcada para que você tenha, sim, a imutabilidade. E aqui em Advanced, é só uma região. Então, você pode colocar, sei lá, você pode colocar aqui Itália, por exemplo. Um outro bucket, você pode colocar outro país e assim por diante. Por que isso daqui é importante? Isso é importante porque o Vim, ele tem a location. Então, se você quiser, por exemplo, configurar um repositório em termos de você não ferir a soberania dos dados, você pode usar a location do Vim. Eu vou mostrar onde se configura isso. E aí o Vim ele vai te avisar, olha, você está ferindo a soberania, você aceita ou não aceita ferir a soberania. Então, isso você pode casar com uma informação lá do Vim, né? Isso não é automático, isso depende de você fazer essa configuração. Bom, aí você criou o bucket, então ali eu tenho o VUB01 agora, foi criado, beleza. Está habilitado, não tem região, e assim vai. Então, você viu, né? O processo de instalação acabou, você vai acessar, eu vou voltar naquela tela mostrando como se faz o acesso, e depois que você fez o primeiro acesso, você vai criar a chave, vai criar os buckets que você precisa criar. Beleza, fechou, está feito
isso daqui, ok? Deixa eu espiar a instalação, como está. Ele não conseguiu fazer a atualização, não tem problema. Eu vou criar aqui, eu não vou criar o proxy agora, e já vou criar o cluster, ok? Então, agora, nesse momento, eu vou fazer o setup do cluster. Então, venho aqui, faço o setup do cluster, eu vou atribuir o IP do cluster, esse daqui é o IP do nó. Não, ele pediu para colocar um DNS aqui diferente, esse é o B2, pronto. Já vai entrar já. Ok. Esse aqui é o meu DNS. Meu DNS é meu AD, na verdade, né? Ele tá fazendo papel de tudo aqui no meu ambiente. Tá fazendo papel de NTP, papel de DNS e assim por diante. Então, tá verificando a atualização. Eu vou voltar agora para o Vim, né? Então, o que acontece? Naquele momento, eu tinha feito aqui a criação desse segundo bucket, então agora eu vou criar um repositório. Então, no Vim, eu tenho... Estão vendo a tela de um Windows aí? Sim. Então, obrigado. Tá? Então, aqui eu vou acessar a console do Vim, aqui no repositório. É um repositório super tranquilo de ser criado, né? Então, a gente dá direito de mouse, adiciona repositório. Você vai selecionar o Object Storage, vai selecionar S3 compatível, vai selecionar S3 compatível, e aqui você vai colocar o teu, sei lá, 02, é o nome do teu repositório, o Service Point, esse é o Service Point, e aí é o IP do cluster, né, que a gente põe, né? A ideia é pôr o IP do cluster. As credenciais, eu já cadastrei as credenciais, né, que está aqui, tá vendo? A gente tem aqui o Access Key, está aqui bonitinho, né? Então, eu salvei esse aqui justamente para poder acessar, fazer a configuração, a integração. Então, ele já foi cadastrado aqui. O processo de cadastrar é simples, né? Você dá o Access Key e Secret Key, né? Não tem, é só copiar esse cara, né? Ctrl C, para cá. Pronto, as credenciais agora, elas foram cadastradas, né? Ela já existe lá, então eu vou dar um cancel, ela já está aqui, tá bonitinho. Next, continua. E o bucket. Então, eu tenho agora 2 buckets, né? O que eu tinha criado hoje, um pouco mais cedo, e esse outro bucket agora. Esse cara eu crio. E eu vou fazer os meus folders também, né? A gente pode criar folder A, pode criar o folder B. Aqui você digita e dá Enter. Tem que dar Enter. E agora você pode selecionar o folder, por exemplo. Eu não tinha marcado na telinha do meu Object First, eu tinha marcado a parte de versionamento. Tá vendo que o versioning aqui, ele tá selecionado. Ou seja, foi selecionado. Então, se eu tentar prosseguir com esse repositório sem dizer que ele é imutável, eu não vou conseguir. Ele vai reclamar, porque o versioning está habilitado. Então, eu sou obrigado a criar o repositório imutável. Então, agora eu criei o repositório imutável, mas você pode atribuir uma cota, enfim. Next. Aí é o processo de criação tradicional de um repositório. Está feito. Está feita a criação do repositório. Ou seja, é aquilo lá, 15 minutos para a gente fazer a instalação do Object First, mais 5 minutos para usar no Vim, né? Então, está feitinho, está aqui. Bom, agora, para eu ter o meu repositório, né, o Object First sendo utilizado, é só
crio um backup. Eu posso... está rodando o backup agora, 8 horas da noite, né, do meu ambiente. Eu posso criar um novo backup, né? Job 10. Vou pegar essa máquina. Dedico aqui para o outro repositório, por exemplo. Importante aqui, ó. Aqui, a retenção que eu coloquei aqui são 7 dias, né? São 7 dias. Quando eu criei o repositório, estava marcado, eu não mostrei para vocês, mas estava marcado por padrão 30 dias. Ou seja, se lá está 30 dias, ele vai obedecer aquilo que está em 30 dias. Tem uma outra configuração que você pode fazer no repositório. Se você falar, não, eu quero que fique... se o cara marcou aqui 90 dias, por exemplo, ele não vai considerar os 30 dias do repositório que você configurou, ele vai considerar esses 90 dias. Eu mostro essa informação para vocês. Next, 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 e é só rodar o meu job agora. Então, assim que ele vai rodar, ele já vai gravar no meu S3, né, no meu Object First. Então, é extremamente simples, né, que a gente tem essa configuração. Então, a grande vantagem, né, uma das grandes vantagens que a gente tem é que ele é de fato imutável, ou seja, a Vim, ela possui o Hardened Repository, né? Então, tá até o appliance dele, que é Vim dar suporte para o Linux, que está embarcado, ela dá atualização de patch, ela faz, se você tiver algum problema, abre um chamado, eles vão atuar, desde que você criou o teu Hardened Repository através da mídia de appliance, né? A mídia de appliance de infraestrutura. Se você criou o teu, se você instalou aí um CentOS, e você mesmo criou o teu próprio repositório manualmente, como a gente fazia antes dos appliances, corre o risco do administrador usar aquele comando chttr para tirar o atributo de imutabilidade do diretório, do arquivo e assim por diante. Então, aqui não tem como você fazer isso, né? Então, não tem como. Aquilo que o Dias falou, ele falou assim, olha, eu tenho o princípio de 4 olhos do lado do cliente, eu também tenho o princípio de 4 olhos do lado da Object First, ou seja, para a gente conseguir fazer alguma atividade, a gente precisa de 4 pessoas, 2 do lado do cliente, mais 2 do lado do fabricante, do Object First. Então, isso também é bem importante, essa questão, né? Bom, então aqui o backup, ele está rodando, né? Esse é o backup 10, ele está rodando, vai gravar lá no meu bucket e a gente vai dar uma olhadinha nele lá agora. Vamos lá, né? Tá aqui, tá? Então ele já está gravando nesse VlugBR, daqui a pouco ele vai atualizar as estatísticas aqui para gente, beleza? Está gravando ali, né? Já conseguiu gravar alguma coisinha. A hora que acabar o backup, ele vai mostrar para nós, atualizar essa estatística, né? Então, essa estatística a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem para fazer. Então, quer dizer, o produto ele é muito simples de ser usado, ele é bem tranquilo, tá? Vamos ver aqui a instalação. Aqui, ele baixou uma instalação, né? Então, olha, ele percebeu que ele estava na 1.6.61, ele tem ali a 1.7 disponível. Agora eu posso dar um Enter, ele vai fazer o processinho de instalação. Eu me antecipei, já tinha criado um outro, porque, de novo, né, a gente não ia ter tempo, ia demorar muito para mostrar o processo, esse processo de download, o processo de instalação, a gente ia ficar um tempo ocioso, na verdade, né? Então, por isso que eu já tinha antecipado um nó e mostrar aqui para vocês como funciona. Então, esse processinho aqui, ele vai demorar aí, talvez mais uns 10 minutos, e aí vai estar pronto para uso, né? Então, basicamente é isso que a gente tem, né? A hora que ele finalizar o processo, a diferença que a chave S3 ela vai ter que ser criada, né? Então, as credenciais, né, o usuário e a password, né, vai ter que ser criado.
Basicamente é isso. E aí depois você cria o teu bucket, né? Nesse meu caso, vou falar um pouquinho do honeypot, que ele é interessante, o honeypot, né? Porque ele vem aqui. Pessoal, alguma dúvida até esse momento? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Então, o honeypot, a gente vê na parte de segurança. Ah, tem alguns acessos, né? O whitelist. Bom, o SSH você pode liberar, o whitelist também. Então, você pode permitir que uma subnet, por exemplo, só IPs daquela subnet possa se conectar. São itens de segurança. É aquela questão, né? A segurança, hoje todo mundo fala em superfície de ataque. Então, se você atribui uma configuração de uma subnet, né, alguns endereços IPs que podem conectar nele, então você já está diminuindo a superfície de ataque, né, aquilo que está declarado aqui. Okay? O honeypot também ele é importante. Aqui no meu ele não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu não expus a configuração, né, aqui nessa minha máquina que está aqui, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, a configuração do hardware, eu não habilitei, ó, não fiz a exposição do hardware para que aquela máquina consiga entender o hardware físico. Mesmo se eu alterar esta informação, não vai permitir eu configurar o honeypot. Tá? Então, não tem como eu configurar no ambiente virtual o honeypot, ok? Mas a parte de configuração dele é bastante simples. Né? Você vem aqui em honeypot, e aí você vai habilitar o honeypot, esse botão vai ser liberado, e você vai colocar o endereço IP. Quando você coloca esse endereço IP é a isca que o Dias tinha falado. Então, essa isca, o que o cara mal intencionado, né, o cara que ele quer invadir teu sistema, algum malware tá procurando por possibilidades de invasão. O que ele vai fazer? Ele vai procurar pelos serviços que estão rodando. E o primeiro ponto que ele vai querer fazer é comprometer o teu backup. Então, o teu backup ele vai querer criptografar, vai querer destruir, enfim. E o honeypot, ele serve para simular um VBR dentro da tua rede. Então, uma vez que você tem um honeypot, a isca configurada, o que vai acontecer? O atacante ele vai perceber, poxa, tem um VBR aqui, respondendo aqui. E aí ele vai tentar fazer uma conexão via SSH, vai tentar fazer um RDP. A hora que ele tenta fazer essas coisas, vai gerar um alerta para nós aqui. Gera um alerta aqui. Evidentemente, se você tiver integrado com Syslog, SNMP, SMTP, você vai receber esses alertas também. Né? Então, ele já vai direto na console. Para você não ficar olhando a console todo dia, toda hora, você pode fazer as integrações com as ferramentas de gerenciamento. Né? Esse é o objetivo. Então, ele vai mandar ali uma mensagenzinha dizendo, olha, tem alguém aqui olhando o teu ambiente e pode ser que você esteja sob ataque. Né? Então, é importante vocês configurarem o honeypot. E que você consegue verificar as sessões que estão ativas, né? E você vê. Né? Então, eu estou ativo a partir desse aqui, é a minha maquininha, que está aqui. Você pode terminar todas as sessões, se você não reconhece alguma coisa, enfim. Né? Então, basicamente, é esse o honeypot. Então, para você fazer uso do honeypot, você precisa de um IP. É isso que você precisa. Então, é um negócio super simples de ser configurado e já está lá dentro, né? Já está dentro da caixa. Depende da versão de firmware que você tem na caixa. Né? Então, se você já tem hoje um Object First e ele não está na versão de firmware atualizada, você não vai ter o honeypot disponível para configuração. Okay? Então, basicamente, é isso que a gente tem aqui. Ó. Vai demorar um pouquinho, né, para a gente acabar essa configuração aqui. Deixa eu ver. Está atualizando ainda o software, né? Alguma dúvida, pessoal, por hora? Vocês querem conversar sobre algum assunto? Ô, Pulha, sem ser específico em valores, mas assim, qual que é o custo disso? Alto, baixo? É uma coisa assim, só para Rapaz, uma grande empresa ou, se ou é razoável?
Olha, eu não sei sobre valores. Quem foi que perguntou? O Newton. O Newton. Eu não sei de valores, Newton, mas assim, a gente tem, né, o portfólio, o André pode falar muito melhor que eu, em termos de portfólio do produto, né? Porque tem lá o Object First pequenininho e tem os grandões aí da vida. Então, se você é um Smart Office, por exemplo, né, Home Office, não, um Branch Office, Home Office, por exemplo, você pode ter uma caixa pequenininha, né, do portfólio. Você pode ter os grandões. Eu não sei, honestamente, de preço, quanto custa. Você tem alguma ideia de que você pode dar aí? Eu acho que não, nem tem, né, André? Não Não, sei. Assim, vai variar muito, tá? Vai depender muito do modelo, tá? Aí, assim, não, a ideia não é nem vai saber te... o valor, é saber se é uma coisa, se é um produto caro, entendeu? Sim, sim, entendi. Assim, ó, vamos partir de uma ideia que tu tá comparando um Apache Object First com um servidor com disco na barriga, tá? Eles vão sair, dependendo da volumetria, quase o mesmo preço. A ideia é que aqui no Object First tu tem um appliance já com o sistema embarcado, todo direcionado para isso, e no servidor tu vai ter ali todo um custo adicional de valor, né, para adicionar talvez licença, talvez esforço administrativo, né, porque tu tem que configurar o Linux ali, ele não é um pronto, né, então tu vai ter que configurar um Linux Runner para criar imutabilidade, né, e toda a questão de segurança física que também tu vai ter que, né, desabilitar ali no servidor, né, então se for fazer um comparativo dentro ali das volumetrias mais, vamos dizer assim, menores ali, né? Vamos ter ali que vai ter de 8 até, vamos dizer ali até 128 ali, 216 talvez, tá? Ele vai ser muito de igual para igual com um servidor com um disco na barriga, tá? Volumetrias maiores, aí não, aí a comparação aí vai ser mais para um storage mesmo. Então se o pessoal pensa em comprar aí um servidorzinho com disco na barriga, vale mais a pena pensar no Object First. Exatamente, Certo. exatamente. Beleza. Tá respondido, Newton? Sim, sim, está respondido. Joia, É, obrigado. é, depois você pode colar no chat aí seus contatos, André, né, para ficar aí também mais fácil o pessoal te achar, né? Uhum. Já tô botando ali no chat. É. Bom, a instalação daquele lá que eu mandei fazer agora ainda está acontecendo, né? Desse daqui, né? Ele ainda está acontecendo, né? Então, mas o processo é bem simples, tá? Então, o processo de instalação praticamente acabou, né? Então, a hora que ele finalizar essa etapa de atualização, ele vai mostrar na tela qual que é o acesso da interface web para configuração, a porta, que é o endereço IP do cluster, e a porta 8443, e vai mostrar o endpoint, que é o IP do cluster, e a porta 443. Falta agora só o que eu fazer aqui, eu cadastrar a senha para ele. Né? Então, a instalação vai acabar pedindo ao usuário a senha, né, padrão. O usuário é sempre Object First. E se você quiser fazer alguma manutenção, e aí tem que entrar em contato com o Object First para fazer algumas manutenções bem específicas, que aí entra o princípio lá dos 8 olhos, né? Duas pessoas do lado do cliente e duas pessoas do lado do fabricante. Então, essa é a ideia. Pessoal, estouramos aqui 15 minutinhos, né? Estava previsto para acabar às 8. Eu queria saber de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta, porque se vocês não tiverem mais pergunta, eu vou fazer pergunta. Eu não, né? O Kahoot vai fazer. Deixa eu só responder ali pro Ricardo, que ele mandou ali, né? A conectividade de equipamento SAS FC a SCSI. A SCSI, tá?
ele vai funcionar, ele vai ter interfaces a SCSI para a SCSI FC para conectividade. Ah, tá vendo aqui no chat. Bem, obrigado aí, Xará. Enquanto o Pulha estava falando ali, eu estava ligado no chat. Eu vou botar o meu número também aí. E até, pessoal, depois quem quiser, como eu deixei ali o meu contato, né? Quem quiser depois saber mais informações ali técnicas, eu posso compartilhar depois o datasheet dos equipamentos ali, que a gente sempre recebe atualizado. Ele tem as informações mais relacionadas à parte hardware, o que ele tem de configuração de disco, questões de dimensionamento, questões ali internas de cache, tá? Daí eu consigo mandar ali para vocês. Ali o Ricardo também que tinha questionado se é uma solução que atende SMB também ou só Enterprise. É os dois, tá? Por quê? Porque tu tem discos ali que... Perdão, tem discos não, né? Tu tem equipamentos ali que vão de 8 terabytes até 432. Então, ele vai atingir todos esses nichos, né? Seja SMB, seja um medium business, seja SB, seja medium business, ou seja um segmento mais de enterprise. Beleza. Esse aqui é o vídeo só para mostrar para vocês o que acontece quando o honeypot está ligado, né? Então, aqui ele configurou só o IP, só precisa do IP, é o IP, é o default gateway e a máscara de subrede. Então, aqui ele vai mostrar como ele funciona. Então, uma vez que está configurado, essa opção ele vai tentar agora fazer um acesso via RDP, né? Vai colocar o IP aí que o atacante viu, né? Ele percebeu que está respondendo serviço do VIN nesse IP, e aí ele vai tentar se conectar, por exemplo, via RDP. A hora que ele dá o connect ali, vocês vão observar aqui em cima os alertas que vão acontecer. Então, isso é o honeypot. Então, é uma isca que já está pronta. Olha, tá vendo? Ele está tentando conectar e está simulando que o cara está conseguindo conectar ali, né? Tá mostrando que ele consegue. E daqui a pouco vai mostrar o alertinho ali. Olha, tem alguém aí bisbilhotando, né? Tá com a chave aí tentando abrir tua porta aí, né? Aí, já apareceu o evento e mostrou ali, ó. Né? Então você consegue identificar se alguém está realmente tentando danificar os seus backups, né? Isso é uma feature que já tem com ele, né? Super simples de ser configurável, né? Configurada, né? Então, esse aí é o famoso honeypot, né? Então, eu mostrei, esse aqui é o curso que a gente tem para parceiro, que ele mostra como se configuram as coisinhas. Né? Aqui a instalação ainda está acontecendo. Bom, pessoal, então vamos lá. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai para o quiz. Né? Esse quiz, quem acertar mais vai ganhar uma mochila. Né? Podemos começar o quiz? Pessoal, vocês estão desanimados aí? Obrigado, Davi. Você colocou o link no chat do quiz? Não, ainda não. Eu vou startar aqui, aí ele vai mostrar o QR Code, você pode acessar esta URL, né? E esse PIN, eu posso copiar essa URL para vocês no chat, e posso copiar o PIN também, né? 250. Tá tudo aí. Tá aí, ó. Já tá aí. Ou você pode usar o QR Code aí para conectar também. Tem o Davi, Bruno, Amaro, Flávio, Newton, Pedro. Aí, quem mais entrou? Ricardo P. 2, 4, 6, 7. 7. Mais alguém? Deixa eu falar, o Flávio entrou, Carlos Torres não entrou, Ricardo M. Ricardo Marim não. Amaro está aí.
Daniel. Daniel não entrou. Davi. Parece que eu vi o Davi Miranda, tá? Pedro Silva. Pedro tá ali. O Newton também. O Bruno. Bruno tá aí. Ricardo Pereira. O Ricardo P tá ali. Ricardo, tá Bom, ali. pessoal, assim não tem mais gente para entrar, né? Ó, quanto menos gente tem, melhor é. Vamos lá, então, vamos começar aqui. Eu vou dar um start. Tá bem facilzinho, pessoal. Eu acho que deve estar, sim. Aí. Boa, hein? Acertar, todo mundo 100%. acertou. Aham. 100%. Não, não eu não sei quantos tem. Não, 100% dos que responderam, né? Tá Sim, certo. sim. Essa está... Aí, ó, o Aí placar. Aí, Flávio. o Flávio respondeu certo e foi mais rápido. É quem responde certo e o mais rápido, né? Aham. Vamos para a segunda aí. O que acontece quando o invasor interage com o honeypot? Ó, aí, 100% acertou. 100%. Aham. Bacana. O Meu pessoal tá placar afiado. aí. Ó, o Flávio. Ó, o Davi Miranda aí tá colando aí, Flávio. Vamos lá. Seu honeypot está configurado no modo IP estático, mas os invasores estão gerando alertas. Qual é o Não, problema? não estão gerando, né? Não está Aham. sendo gerado Não alerta. está gerando. Isso aí. Precisa da máscara estar configurada corretamente, né? O IP e máscara, né? Tá certinho. Vamos lá. Olha lá. O próximo. Você tem que selecionar várias, essa daí. Aham. Quais os seguintes recursos de S3 Object Lock que oferecem suporte à imutabilidade? Boa. É isso aqui, ó, essas três aqui mesmo, né? É o suporte, e suporte à verificação independente são as auditorias independentes que fazem auditoria no produto, né? Isso aí. Próximo. Esse sistema de arquivos é aquele quando a gente faz um hardware de repositório, né? Na mão, por exemplo. Aí, é isso aí. Perfeito. É bacana, hein? Ó, o Flávio aí, ó. Ele fez cinco Ponto corretos aí. numa direta aí. Uhum.
Isso aí, né? Ele não tem o estágio para passar no file system, esse tipo de coisa, né? Ele vai direto, ele direto já grava direto e imutável, né? Isso aí. Perfeito, né? Ele já aplica mesmo a imutabilidade na camada do protocolo, né? Isso aí. Perfeito. Não pode ser mesmo alterado ou apagado. Isso aí. É isso aí. Eu acho que essa é a última, essa daí. Vamos lá? Isso aí mesmo, né? Eles são... a grande vantagem é que a gente não tem acesso, né, ao sistema de arquivos, como, por exemplo, o usuário root pode alterar alguma propriedade, algum atributo, né? Então, os dados são gravados diretamente em estado imutável, e se não passa por um estágio adicional para se transformar em imutável, né? Já é zero tempo para ser gravado, grava imediatamente no formato imutável. Vamos lá ver o pódio. Newton pegou o terceiro. Davi Miranda. E o Flávio pegou o primeiro lugar. Acertou as 9. É isso aí, gente. Até esqueci de perguntar. Então, Flávio, tá? Você me ajuda a guardar aí, André, que foi o Flávio que pegou? Uhum. Tá? Flávio, depois você manda uma mensagem para mim ou para o André, tá, com seus dados aí. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, Dias, tudo bom, cara? É o Flávio Dias. E aí, Dias, tudo bom? Oh, Flávio conhecido. Tudo bem? Certo. Tudo certo, que bom. Bom falar contigo aí. Bom falar contigo também. O Dias tem meus dados, cara, bem tranquilo. Tá eu tenho os dados ali, Pura, tá tranquilo. Beleza. Ok, então, pessoal, gratidão por tudo. Então, obrigado por estarem aqui. E espero que vocês tenham curtido aí o evento, né? Tenham aproveitado um pouco da nossa informação, um pouco do que o Vim User Group oferece para vocês, né? Tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado por vocês. Perfeito. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado.